Vai gravar. Vamos. Vai, pode começar. Eu não estou conseguindo colocar no mudo. Se vocês puderem colocar, Eu seria uma boa. não estou vendo na tela cheia, tudo bem? Você não está vendo? Opa! Opa! Então, peraí, deixa eu voltar. Vai, vazado. Estranho. Eu fiz o share errado. Só um segundo. Ano que vem precisamos trocar o condutor aí, viu? É, isso. Agora, tá ok? Ou não? Não? My God, que coisa, que absurdo. Ah, tá bom. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não, peraí. Até agora. Não Oi? sei. Deu? Não. Continuo vendo você. Não Na entendo. metade da tela, a outra metade é a mim mesmo. Minha apresentação. Coisa curioso. Eu Alguma tô na screen 2 aqui. Pode return to meeting para ver o que acontece. Espera aí. Wagner, view. E Vai no agora? View Options. View View options. Options. Ai. E agora... Nada feito? Nada Wagner, feito? View Options. Full screen. Eu não devia estar começando a gravar, né, no final. Estou gravando só besteira. Não. Deixa eu ver. Eu acho curioso, porque... E em tela cheia. Era um pouco só. Vou dar um end aqui no slide. Eu acho curioso, porque... Deixa eu pôr aqui. Daqui eu vou fazer, peraí. Só está você na tela cheia agora. Não, tudo bem. Vamos lá, vou resolver aqui, ó. Peraí. Agora, tá. Espero que agora dê certo. Vamos ver. Vou dar um share aqui. E agora? Agora está você e a outra tela só está outra vez meio a meio. Meio você, meio eu. Não dá para ver nada? Não, eu vejo você na metade direita. E na metade esquerda eu vejo a apresentação. Que maluquice, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Wagner, Wagner, vai no View Wagner, Options. tava bom, ficou bom. Tava bom. Tava Deu bom? para aparecer a Para tela. nós estava bom. Tava bom? Tava bom. Então vou Eu voltar. estava gritando aqui que estava bom, mas estava no mudo. Ah, tá bom. Bom, vamos lá. Vai, pode começar. Agora tá bom. Tá Assim ok. mesmo? É tela mesmo? É assim mesmo. Tá Aparece. Você pode minimizar essa janelinha. Você pode minimizar. Qual janela? Boa noite, estou chegando atrasada. Regina. Assina atrás. Deixa eu ver aqui uma coisa. Porque aqui está no share screen. Ok? Será que eu mudo isso? Olha, vocês estão Tá vendo? ótimo. Então vai. Tá ótimo. Então vai assim pela metade, fazer o quê? Né? Mas qual é o primeiro, então? Eu não estou entendendo. Nem eu. Tá ótimo, Wagner. Só me põe o primeiro slide. O primeiro slide é esse aqui, né? Peraí, vou voltar. Vou Voltar. Peraí. Eu não preciso, eu falo. Esse é o primeiro slide, né? Isso. Então Pronto. vamos. Ele com meia tela, tá? Ok. Bom, meu nome é Lúcia. E boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei antes, estou cumprimentando agora. E eu vou falar sobre a arte metafísica e o dadaísmo. São dois movimentos do século XX, do começo do século XX. Em seguida, a Jaqueline vai falar sobre o que se segue à arte metafísica e o dadaísmo, que é o surrealismo. Próximo, por favor. Pode ir para a próxima?
Isso. Esses movimentos, na pintura metafísica e dadaísmo, começaram nas primeiras décadas do século XX. Esse foi um século que aconteceu muita coisa. Logo de cara, em 1900 batido, nós tivemos o início da teoria da psicanálise com a interpretação dos sonhos. 5 anos depois, Einstein lança a teoria da relatividade restrita e, nessa época, então, a partir de 1910 até quase 1930, 1920 e pouco, nós temos, então, a pintura metafísica, inicialmente, e o dadaísmo. Aí, a partir disso, já vamos entrar no surrealismo. Esse período, aqui que nós estamos falando como um todo, foi muito fecundo, com muitos movimentos vanguardistas em termos de arte. Cubismo, futurismo, expressionismo, que vocês já viram nas apresentações anteriores, e agora partimos para a pintura metafísica, dadaísmo, e depois surrealismo e pop art. Próxima, por favor. Bom, entre 1914 e 1918, teve a Primeira Guerra Mundial, e esses dois movimentos importantes surgiram exatamente nessa época. Primeira pintura metafísica, que foi de 1910 a 1920, e que teve início na Itália, em Ferrara. Começou cerca de 10 anos antes do surrealismo. Aqui começa o mundo do concreto e do imaginário se misturavam. A imaginação se converte em parte ativa, essencial, da proximidade entre objetos díspares, e o caráter onírico e a atmosfera mágica emergem em imagens dessa corrente artística. Depois veio, meio concomitante, e se alongando um pouquinho mais, tivemos o dadaísmo, que iniciou-se em Zurich, por um grupo que se opunha à guerra, à Primeira Guerra. Eles procuravam uma arte elementar, simples, que eles denominaram Dada. A intenção dos artistas não era de serem compreendidos, mas apenas de provocar. Dada era qualquer forma de protesto ou de ação contra os valores estabelecidos. E a palavra dada não tem significado nenhum. Muitos desses pintores abandonaram os pincéis e criaram suas obras diretamente em madeira, ferro, objetos, fragmentos os mais variados. Próximo, por favor. Olha, eu pediria para todo mundo colocar no mudo, por favor, tá? Colocar o quê? Ah, no mudo. Menos você. Bom, essas transformações artísticas durante o século XX foram muito grandes. Não foi só nas artes visuais, mas também na literatura, na música. Eles estavam em contínua busca de coisas novas. Os movimentos de vanguarda eram formados por grupos que muitas vezes mantinham polêmicas violentas entre si. E dos contrastes entre esses grupos e participantes, brotou um grande impulso criativo. Na música apareceu Bartók, na literatura, por exemplo, apareceu Franz Proust. Próximo, por favor. E vamos entrar direto na pintura metafísica. Essa meia tela aqui é difícil. Vamos ver. Essa é uma corrente italiana, definida a partir do encontro em 17 de Giorgio de Chirico e Carlo Carrà, em Ferrara, na Itália, em 1917. Mas, ainda antes, ainda em 1913, bem antes de começar a pintura metafísica oficialmente, o escritor e poeta Guillaume Apollinaire foi o primeiro a usar o termo metafísico para descrever as pinturas de De Chirico. A partir de 16, as construções geométricas de De Chirico e de seu irmão, que adotou o pseudônimo de Alberto Savinio, e de Carlo Carrà, apresentaram a pintura metafísica
misturando-se simultaneamente na cultura grega e na filosofia europeia. De Quirico já ensaiava o novo estilo desde 1910. E aí foi quando ele fez a primeira obra, né, que ele fez dentro da pintura metafísica. É esse que está à esquerda, e chamado O Enigma do Oráculo. E à direita temos um outro também que se seguiu, que chama-se A Torre. E essas obras eram uma recusa decidida contra o futurismo, tanto de suas soluções formais, quanto a ideologia política e nacionalística que amparava o movimento. E eles começaram fizeram muitas paisagens solitárias, principalmente de Quirico. As paisagens dele eram totalmente diferentes. Então, vamos falar um pouco mais sobre a pintura metafísica. Essa daqui era uma corrente italiana, definida a partir do encontro em 17 entre De Quirico e Carrà em Ferrara. Mas ainda antes, em 1913, o escritor e poeta Guillaume Apollinaire foi o primeiro a usar o termo metafísico para descrever essas pinturas. Vamos à próxima? Próxima, por favor. Nessas pinturas metafísicas, muitas vezes a gente encontra medidas e construção, instrumentos de medida e construção. Por exemplo, compassos, esquadros, réguas. Eles habitam vários cenários metafísicos. Esse da extrema esquerda, Mãe e Filho de Carrà, foi pintado em 1917. Vocês veem que já tem um instrumento de medida que é uma fita métrica, que está medindo a pequenez dessa estátua com cabeça de manequim. A esquerda é outro exemplo, também de Carrà em 21. A Amante do Engenheiro, em que vocês veem nitidamente que tem uma régua, um esquadro, um compasso, e sempre muito comum aparecer um busto, ou um manequim, ou coisas assim. No meio tem um outro exemplo, feito por Raoul Hausmann, e essa cabeça mecânica, essa estátua, ela fica, acho que, tangenciando entre metafísico e dadaísta. Que, por um lado, ele é classificado como dadaísta, em muitos livros, por muitos comentaristas. Mas, se vocês separarem, ele tem os objetos de medida. Tem uma régua lá atrás, na frente até o 10º centímetro, tem uma fita métrica, dando o entendimento da medição do cérebro do indivíduo alienado pela sociedade. Um copo no centro, em cima da cabeça, está vendo? É como se fosse uma forma de colocar todas as informações alienadoras para dentro. Então, eu acho que ele estava naquele limite. Próximo, por favor. E vamos começando a falar um pouquinho com De Quirico, que é o pai da pintura metafísica. A arte de Quirico apresenta a face metafísica que é exterior à temporalidade. Ela nega o presente, a realidade natural e a social. Totalmente diferente das motivações futuristas que ansiavam e andavam pela aceleração do tempo, pela transformação da sociedade, as coisas muito rápidas, muito rápidas. A pintura de De Quirico não queria exibir ou interpretar a realidade, mas sim mostrar uma outra realidade, metafísica, além da história. Os elementos arquitetônicos nas composições, como vocês já perceberam, tem colunas, torres, praças, monumentos neoclássicos de chaminés de fábrica, etc., que constroem, paradoxalmente, espaços vazios e misteriosos. As figuras humanas, quando presentes, carregam consigo forte sentimento de solidão e silêncio. São meio homens, meio estátuas, vistas de costas ou de muito longe. Quase não é possível a gente ver os rostos, apenas silhuetas e sombras projetadas pelos corpos e pelas construções.
O mistério, o sonho, os espaços vazios, as sombras, as perspectivas inesperadas, as justaposições encontradas na obra de De Chirico influenciaram mais tarde os artistas surrealistas. Nas telas de De Chirico, os objetos parecem não ter sentido, são enigmáticos e parecem representando o mundo dos sonhos e do inconsciente. Apesar de ter sido considerado um precursor, De Chirico depois repudiou sua obra surreal a partir de 1925 e começou a pintar dentro de um estilo mais tradicional. Próxima, por favor. Então, essa tela aqui que vocês estão vendo, à direita, chama-se Le Chant d'Amour, o Canto do Amor, de Georges De Chirico, e eu acho que essa é a obra mais conhecida dele. E ele foi pintado em 1914 em Paris. A tela exibe uma luva de borracha ao lado da representação de uma obra clássica da cabeça de Apolo de Belvedere, e as proporções entre os objetos e o fundo são totalmente irreais. Vejam lá o tamanho da luva em contraposição com a construção de um prédio. E lá no fundo, tem uma torrezinha, ou seria um tezinho, não sei, soltando uma fumaça. Pode ser que seja uma torre, uma fábrica. Em um mesmo cenário, esses pintores, então, eles misturavam em suas obras moldes de gesso de obras clássicas, manequins de alfaiates, objetos para medições, entre outros objetos esquecidos por aí, bolas, o que vocês imaginaram. O que transmite ao observador uma sensação de distância da realidade. Os principais protagonistas da pintura metafísica, são vários, mas a gente tem tempo limitado, são o Georges De Chirico, o irmão dele, Alberto Salvini, que o nome de verdade dele era Andrea De Chirico, Carlo Carrà, e mais tarde, um pouquinho, Giorgio Moreno. Próximo, por favor. Georges De Chirico. Ele nasceu na Grécia, aqui está o retrato do passaporte dele, brigadeiro. Georges De Chirico nasceu na Grécia e seus pais eram italianos. E seus primeiros 16 anos de vida ocorreram na Grécia. Então ele começou as artes já na Grécia. Seu pai era um engenheiro ferroviário, por isso que ele tem muitas vezes essas torres de fábricas, coisas assim, ou de trens, e a mãe era uma genovesa. Após o falecimento do pai, toda a família de Chirico volta para a Itália. Então, Giorgio começou a sua carreira artística em Atenas, de volta à Itália, passou por Florença, Veneza e Milão, mudando-se mais tarde para Munique, na Alemanha, que era um dos maiores centros de cultura europeia na época. Formou-se pela Academia de Belas Artes de Munique e depois ele se mudou para Paris ao encontro do irmão mais novo, o Alberto Salvini. A Primeira Guerra Mundial devolve-o novamente à Itália, onde, alistado no exército, ele é destinado a Ferrara. Áreas de atuação, como todos esses componentes da arte metafísica, são bem variados. Ele fazia pintura, fazia escultura, fazia desenho, fazia figurino e fazia cenografia. E todos eles, vocês vão ver que tem essa característica de polivalência. Ele pertenceu aos movimentos de arte metafísica e surrealismo. Foi o artista mais conhecido da pintura metafísica. Próxima, por favor. Veja aqui essa obra de O Enigma da Jornada. É uma das obras de paisagens mais conhecidas também do De Chirico. Isso, a partir de 1912, então, De Chirico elaborou uma série de pinturas com paisagens urbanas, mas as cidades dessas pinturas eram desertas, melancólicas, iluminadas por uma luz estranha. Nessas cidades, a arquitetura e os elementos urbanos, antigos e modernos, se associavam livremente. Os edifícios, em geral, eram enormes e assumem um aspecto inquietante, e a cena parece ser dominada por um silêncio perturbador, como em
nesse enigma de uma jornada, e outros como o Regresso de Fuera. Vocês reparem nessa tela que tem largas diagonais que atravessam o quadro e são relacionadas com a perspectiva de um pórtico. O pórtico está do lado esquerdo da tela, essas diagonais em amarelo, iluminadas. Tem sombras projetadas que fazem com que essa iluminação seja quase absurda. Parece um sol noturno. E tem um monumento de mármore branco que acompanha a verticalidade das imensas chaminés lá no fundo de uma cidade industrial. Quais eram as referências de tudo para fazer obras desse tipo? A estátua está sobre um pedestal, refere-se aos múltiplos monumentos do século XIX dedicadas a homens ilustres. Essa figura reproduz a arcada, também branca, da arquitetura clássica do século XX italiano. Próximo, por favor. Olha aqui mais paisagens urbanas. Reparem só. A primeira chama-se O Enigma da Hora. O segundo chama-se Melancolia de uma Bela Tarde. O terceiro é O Mistério e Melancolia de uma Rua. Veja que tem uma pessoinha, uma sombra de uma menininha andando de bicicleta. E uma sombra de alguém que está vindo no sentido contrário. Tem a Melancolia da Partida, que foi inspirada na Gare Montparnasse, em Paris. Vocês reparem que a atmosfera o tempo todo é de melancolia e de enigma, que os títulos das obras afirmam. O enigma da hora, a melancolia de uma tarde, mistério e melancolia, melancolia de partida. Então a melancolia está o tempo todo, imbuindo os quadros de De Chirico. Próximo, por favor. Aqui, você já viu, e ele fez outras naturezas mortas também. Ele colocava elementos presentes nas naturezas mortas, como luvas, bolas, frutas, biscoitos, que reforçam a ideia de deslocamento e a sensação de irrealidade que rondam os trabalhos. As peças não se articulam, como vocês podem observar. Antes parecem até se repelir. Próximo, por favor. Ele usou muito manequins, esses manequins alfaiates, sabe? E em 1914 e 15 foi quando ele começou a povoar muito as suas obras com os manequins, amplamente exploradas a partir de então. Exemplo desse é esse primeiro quadrinho, que está mais ou menos no meio da tela, que é chamado de As Musas Inquietantes. E o outro é Heitor e Andrômeda. No meio caminho entre o homem, o robô e a estátua, construídos em colunas, os manequins subliam o caráter enigmático e o sentido onírico das construções de De Chirico. Mas antes de qualquer sentido outro que venham a adquirir, são formas geométricas e evidenciam as réguas e linhas coordenadas que cercam e definem os corpos dos manequins. Próximo, por favor. O outro fundador da metafísica, do movimento metafísico, foi Carlo Carrà, também italiano, e ele era, primeiramente, ele estava no movimento futurista, junto com outros futuristas, ele participou até do manifesto futurista. Só para recordar rapidamente, eles trabalhavam com muita velocidade, eles queriam mostrar velocidade, as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então ele fez esse cavaleiro vermelho, que a gente nota que ele está com as patinhas para o alto, o cavalo, o que já dá a ideia de velocidade, a musculatura dele também dá essa ideia de velocidade, e a gente vê aqui a simultaneidade da La Donna al Balcone. Tudo acontecendo aqui ao mesmo tempo nesse quadro. Ele fez, então, uma manifestação intervencionista em 14, empregando uma série de materiais, têmpera, caneta, mica, papel, cartão, e
Ficou num arranjo até bonito, mas que tem movimento. Próximo, por favor. Então, quando Carrá passou de futurista a metafísico. A fase futurista de Carrá terminou em torno do início da Primeira Guerra Mundial. Enquanto ainda estava usando alguns conceitos futuristas, Carrá começou a lidar de maneira mais clara com a forma e a quietude, ao invés do movimento e sentimento. E logo começou a criar naturezas mortas num estilo simplificado que enfatizava a realidade dos objetos comuns. Em 1917, Carrá conheceu De Chirico em Ferrara e trabalhou lá com ele por várias semanas. Enquanto o futurismo rejeitava firmemente o passado, a pintura metafísica tinha uma nostalgia pela agora esquecida grandeza clássica da Itália, o que foi uma influência importante em sua arte. Carrá começou a usar o mesmo repertório de De Chirico, mas com tons e objetivos diferentes. Ambos foram os inovadores de um estilo que eles chamaram de pintura metafísica. Influenciado por De Chirico, Carrá começou a incluir em suas pinturas imagens de manequins e passou a adotar essas imagens em espaços apertados, claustrofóbicos. Nessa fase que ele fez esse quadro que vocês estão vendo, que é a Musa Metafísica, em que o aposento é pequeno, paredes baixas, nele ele colocou uma jogadora de tênis, modelada em gesso, mas colocou uma cabeça de manequim. A figura está perto de um mapa da Grécia, simbolizando a viagem de Ulisses. No fundo aparece uma figura geométrica colorida atrás de uma tela com fábricas. Tem muito de De Chirico. As imagens parecem oníricas, estão irracionalmente justapostas e parecem curiosamente perturbadas. Próxima, Carla. Obrigada. Aqui é uma paisagem do Carrá. Vocês veem que ela tem tons diferentes. Ela não é tão vazia. Ela é vazia, mas nem tanto. Não tem aquelas sombras tão misteriosas. Mas foi o faro do Carrá. E, naquela época, tanto Carrá quanto De Chirico não estavam interessados em sonhos, nas associações intrigantes que nascem das observações cotidianas obtidas a partir de um estado melancólico. Mas a concordância entre Carrá e De Chirico não durou muito, não. De Chirico sustentou que Carrá teria assumido toda a autoria da pintura metafísica, ignorando que seus trabalhos, elaborados antes da guerra, já haviam sido consagrados como metafísicos. Não é essa a única polêmica que eles tiveram. Muitas outras surgiram. A mais notória é a negação dos laços existentes entre o fazer artístico, metafísico e o surrealista. Segundo alguns críticos de arte, Carrá teria plagiado Giorgio De Chirico. Próxima, por favor. E essa aqui, duas palavrinhas sobre Alberto Sabino, que era o irmão do De Chirico. Ele também nasceu na Itália, foi um escritor, mas ele, além de escritor, ele foi pintor, músico, jornalista, ensaísta, escritor de peças teatrais, designer de palcos e compositor. Era um factório. Era o irmão caçula do De Chirico. Ele sofreu por muitos anos da síndrome do irmão famoso. As pessoas falavam, Sabino? Ah, sim, o irmão de De Chirico. Porque ele é justo, porque ele também realizou a metafísica. Seu trabalho tratava principalmente de temas filosóficos e psicológicos e ele se dedicava muito à filosofia da arte. Foi autor de óperas e 47 livros. Aqui é uma das obras dele, A Cidade das Promessas, prédios todos caindo, que lembram outros pintores também. Próxima, por favor. Nas pinturas de Salvino, as formas muitas vezes eram de máscaras mitológicas. Aqui vocês podem ver alguns de seus trabalhos, nos quais eles nos ofereceram suas visões transfigurativas da matéria mitológica. Está vendo esse primeiro quadro em cima, do lado esquerdo em cima?
tem Orestes e Pílades. E reparem só as cabeças pequenas e as mãos imensas. Quem que lembra isso para a gente? Lembra a Tarsila. Lembra a Tarsila do Amaral. E muitos pintores brasileiros daquela época se inspiraram nos quadros de Sabino também. E na metafísica como um todo. Próximo. O que é isso? Parece uma tela louca. Peraí, eu acabei de falar aquele lá, porque apareceu uma tela esquisita, eu não vi o que passou. Deixa eu só a primeira anterior. Uma atrás. Acho que eu comentei tudo. Eu não sei porque veio uma tela no meio da minha tela. Bom, então vamos falar de Giorgio Morandi. Morandi é um outro que fez pinturas metafísicas, ele é um italiano também, de Bolonha, e ficou conhecido, todos nós, por suas naturezas mortas, simples e contemplativas de garrafas. Estou pensando numa outra tela aí para vocês? Bom, Morandi não pode ser identificado como seguidor de uma escola de pintura. Ele foi influenciado por Cézanne ao enfatizar a forma e áreas de cores chapadas. Morandi imitou por longos anos em sua carreira. Em 1910, ele teve uma breve recaída indo para o futurismo e sua primeira exibição ocorreu em 14, em Bolonha, junto com pintores futuristas. Em 1915, ele foi para o exército, mas teve um colapso de uma saúde fraca e baixa de exército. Durante a guerra, as naturezas mortas de Morandi ficaram menores em seus elementos de composição e adquiriram formas mais puras, revelando sua admiração por Cézanne e por Henri Rousseau. Morandi iniciou suas obras no estilo da escola metafísica em 1916 e em 1918. Em seguida, em 1908, ele se associou à escola metafísica. Morandi, como outros metafísicos, tentava imbuir objetos de uso comum em uma atmosfera onírica de mistério. Próximo, por favor. Vale. Oi? Vale. Não, obrigada. Nessa época, entre 1916 e 1922, pela primeira vez, a arte de Morandi foi reconhecida em nível internacional e, segundo alguns, essa época teve confiança para fazer mais experimentos. Posteriormente, entretanto, apesar de ter se associado de forma bem próxima a Carlo Carrà e Giorgio de Chirico, ele negou que a arte metafísica tivesse exercido influência em seus trabalhos anteriores e declarou que jamais havia pintado qualquer coisa que ele não pudesse ver com os próprios olhos. Vocês vão que isso é bem verdade, vocês vão ver já como é que é a arte dele. Daí em diante, depois desse breve impulso na arte metafísica, ele se dedicou às pequenas gradações das cores, tons e objetos, eram arranjados tudo numa atmosfera empoeirada, edificada, e estabeleceu essa direção de arte para o resto de sua vida. Mesmo assim, em 1948, ele foi premiado com essas obras posteriores à metafísica, na Bienal de Veneza, e em 1957, aqui no Brasil, na Bienal de São Paulo. Próximo, por favor. Olha aqui os quadros de Morandi, que falou que ele nunca pintava o que ele não tinha visto. É lógico que ele não deve ter visto isso aqui. Esse primeiro quadro à esquerda, que ele chama de natureza morta metafísica. Aqui aparece uma outra natureza morta, que é metafísica de Morandi, mas aqui ele já coloca um dos ícones das suas pinturas, que eram garrafas, né? Garrafas, como aqui, garrafas, cubos, caixas. Então, elas têm algumas características da pintura metafísica e muito antes de haver visto qualquer trabalho ou tido qualquer contato com garrafa de equílibrio. Foi bem antes que ele só visualizou isso. Próximo, por favor. Olha aqui a outra de fase metafísica. Bem metafísica, uma caixa, uma bola, um balão solto no meio da caixa, uma régua, um bastão, enfim. Ou tudo de natureza morta metafísica. Por quê? Porque eram objetos que não eram do cotidiano somente, né?
Então, aqui tinha também outra vez uma cabeça de manequim, uma garrafa, já pronunciando o que ele ia fazer depois, uma caixa, e assim foi Giorgio Morandi. Obrigada, por favor. Aqui são as obras que mais conhecemos de Morandi, já fora da fase metafísica. Na metafísica, ele tinha umas cores ocre, vívidas. Já depois, ele adotou os tons terrosos, queridos empoeirados, e por vezes parte da obra recebia outros tons. Em geral, eram luzes mornas, fundos neutros, e trabalhava de forma única e diferente do que a gente imagina. Ele ficava um tempão observando o arranjo dos objetos e a composição que queria pintar, e de repente, como se ele tivesse um xerique, ele quase atacava as telas e nunca tomava distância para ver o estilo que estava fazendo. E é um estilo tão calmo, né? Segundo uma matéria do New York Times, ele criava um universo sobre o canto de uma mesa. Próxima, por favor. Ele tinha personalidade introspectiva, ele foi formando então essas suas pinturas com os mesmos objetos, sempre dando a impressão de uma vida calma e profunda. A paleta dele, agora nessa segunda fase que não é metafísica, eram pequenas variações de branco argila, tonalidades de marrom, óculos mais apagados, verde oliva, contratando sempre de cores neutras. E tem também algumas paisagens, mas usando basicamente as mesmas cores. Próximo, por favor. E se vocês acham que isso era uma obra dada, essa é uma obra dada feita pela Lúcia. Eu consigo, depois de ler sobre o movimento dada, eu resolvi fazer uma brincadeira e fazer também uma obra dada. Quem sabe se eu já vi um bocado sobre o que é a obra dada. Próximo, por favor. Então, esse movimento dada, ou dada, foi um movimento artístico de vanguarda iniciado em 1515 e início de 16, em Zurique, durante a Primeira Guerra Mundial, no seio de um grupo de artistas que se opunha à guerra. O ponto de encontro desses intelectuais oposicionistas era uma casa noturna chamada Cabaret Voltaire, que ficava em Zurique. E ali se reuniam escritores, poetas e também artistas plásticos, e até dramaturgos. A palavra dada, em francês, significa cavalo de brinquedo, é dada. E ele tem outros significados em outras línguas. Em alemão ele significa não chateie. E já em romeno ele fala, tá bom, já tratamos disso, ok. É mais ou menos isso. E aqui está a fotografia de um dos que iniciaram a arte de dadaísmo, o movimento dadaísta. Ele se chama-se Hugo Ball, ele não pertencia às artes visuais, mas sim, principalmente, a escrever poemas, declamar poemas, fazer declarações e coisas assim. Para reforçar essa ideia, foi estabelecido que o nome teria sido escolhido aleatoriamente, abrindo-se uma página de um dicionário e inserido um esqueleto sobre ela. Isso simbolizaria o caráter antirracional do movimento, claramente contrário à Primeira Guerra Mundial. Ele foi formado por esse grupo de artistas radicais que queriam, o que eles mais queriam era perturbar o establishment, participando de atividades experimentais, como poesias nonsense, sem sentido algum, e o desenho espontâneo, que ficou conhecido como automatismo. Próximo, por favor. Já mais adiante um pouquinho, ao fim da Primeira Guerra, surgiu em Berlim uma revista chamada Dada, e que essa revista colocou, então, isso é uma curiosidade, colocou aos seus leitores a questão, o que é Dada? Ninguém estava entendendo, né? E sugeriu várias respostas, possíveis e impossíveis. Desde que é uma arte apenas, até um seguro contra incêndio. No fim do questionário, eles lançaram a pergunta, ou será que não é nada? E, por outras palavras, é tudo.
Foi exatamente esta avaliação, que se recusava totalmente a amarrar-se a si própria, a que mais se aproximou dos objetivos e do espírito Dada. Próximo, por favor. Então, os dadaístas buscavam uma arte elementar, a qual, por sua simplicidade, denominaram Dada. O dadaísmo não era exclusivamente um movimento artístico, nem literário, nem musical, nem político e nem filosófico. Na realidade, era todos eles e, ao mesmo tempo, o oposto. Ele era antiartístico, provocativamente antiliterário, divertidamente antimusical, era político também e, por vezes, era simplesmente infantil. Ao fim da guerra, em 19, o grupo se dissolveu, mas o espírito Dada se manteve. O período em que o Dada esteve ativo pode ser datado da criação do Cabaré Voltaire, em 16, até o início da década de 20, 21, 22. Os detalhes dos artistas não chegaram eles mesmos a um acordo sobre qual seria as idades de início e fim do movimento. Qualquer que seja o caso, não importa. O surgimento e o desaparecimento foi, acima de tudo, uma reação à situação política da época. A Europa, com estados hostis, em 16, impunha uma terrível guerra entre si. E, em 18, criaram nova ordem política e social. Os dadaístas escreveram vários manifestos, mas mesmo assim, mesmo tendo vários manifestos, não havia um grupo bem organizado e sustentando o movimento. Próximo, por favor. O dadaísmo diferia de várias tendências artísticas e literárias anteriores. Ele era diferente do futurismo que existia na Itália, do cubismo em Paris e do extremismo na Alemanha. Ele diferia principalmente por ter amplo apoio internacional. E os dadaístas sabiam se autopromover, sabiam como manter a expectativa de seu público, mas como essas expectativas eram muito altas, eles acabaram por falhar. A surpresa, o choque, o escândalo eram deliberadamente calculados e o público e as autoridades reagiam como esperado. Muitas revistas dadaístas foram banidas, exposições foram fechadas e, ocasionalmente, os artistas eram presos. E quanto mais o público comparecia aos eventos promovidos pelos dadaístas, esperando ver as provocações dos dadaístas, mais essas provocações perdiam seu efeito e se enterravam. O riso sarcástico dos dadaístas, do qual eles tanto se orgulhavam, inverteu-se. Agora, era a audiência que iria com prazer. O dadaísmo acabou por se tornar, então, vítima de seu próprio sucesso. Não tirou o pé. Próximo, por favor. Foram vários os dadaístas, não vai dar tempo de falar sobre muitos deles, então eu vou só falar sobre os três que começaram o movimento. Hans Hart, que nasceu na França, Estrasburgo, foi um dos fundadores do movimento Dada e já estava no primeiro encontro do Cabaré Voltaire em 16, em Zurich. Hugo Ball, aquele que está lá com uma roupinha toda presa assim, era cofundador do Cabaré Voltaire, liderou o movimento Dada e alega-se ter sido o poeta que deu o nome Dada ao escolher aleatoriamente esse termo em um dicionário. E Marcel Duchamp, que fez de tudo, ele foi pintor e escultor, foi um dos precursores da arte conceitual, foi um dos precursores do dadaísmo, foi um dos precursores do surrealismo, do expressionismo, do abstrato e o inventor, no fim, do jardineiro. Ele era contra o que ele chamava de arte etniana, a arte que agrada à vista. Os jardineiros foram, talvez, para alguns, a maior criação do Duchamp. Talvez. Teve vários outros. Eles vieram dos mais diferentes países e regiões da Europa e até dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Mandel. Não vai dar para falar desse monte de gente, mas fica aí registrado os nomes.
Próximo, por favor. O Hansard, então, ele nasceu na França, filho de pai alemão e mãe francesa, o que fez com que ele fosse totalmente bilíngue. Aos 14 anos, ele inscreveu-se numa escola de arte e ofícios em Estrasburgo. Em 1904, ele foi morar em Paris e publicou suas primeiras poesias e obras literárias e inscreveu-se depois na Academia Julian de Pintura e Escultura. Em 1911, ele participou de um grupo de artistas suíços e lá ele conheceu Kandinsky e se tornou também um dos pioneiros da arte abstrata. Em 1913, de volta à Alemanha, estudou também artes plásticas e em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, foi morar em Zurique e ali ele ajudou a fundar o movimento dadaísta. Em 1925, se junta a um grupo de surrealistas saídos do movimento dadaísta e expõe em Paris. Ele, então, adquire nessa época, vivendo em Paris, a nacionalidade francesa e agora é também conhecido pelo nome, então, de Jean Art. Na década seguinte, ele foca seu trabalho na escultura. A sua obra atingiu fama nas décadas de 50 e 60, quando ele expôs em Nova York e Paris. Próximo, por favor. Ele também era multivalente. Era escultor, pintor, artista gráfico e poeta. Ele buscava em sua arte a simplicidade e a pureza das formas. Ele foi o pioneiro da arte abstrata e, para ele, a expressão plástica do ser e do objeto era secundária. Ele priorizava sempre a forma pela forma. Na natureza, ele enxergava uma força maior do que no ser humano. Esse frequentemente foi alvo de seu humor absurdista e sua arte irônica. Suas obras foram voltadas sempre para o abstrato, com alguns grafismos, com relevos e formas geométricas. As principais características das obras são a sua versatilidade artística, que ele usou várias técnicas e vários materiais, e ele foi autor de obras na perspectiva da abstração geométrica, objetos do cotidiano, apresentados dentro de um contexto histórico, e usou técnicas de colagem e grafismos com relevo. Próximo, por favor. Ele fez umas colagens aí no estilo Dada. Isso foi em 1916. Em 1917 que ele criou, por exemplo, essas colagens. Por ser colagem, se observa uma estrutura aleatória, frequentemente usada por Hans, o que caracteriza o design dadaísta. Ao analisarmos o título que ele deu para essa primeira obra à esquerda, podemos ver a forma dadaísta de expressão. Ele deu como título a colagem disposta segundo as leis do acaso. No título, segundo as leis, dá a entender que é segundo regras, segundo normas, com ordem, que tal obra foi produzida. Mas a continuação diz que o acaso muda completamente o sentido das palavras anteriores, um paradoxo, pois o acaso é algo sem contorno, algo sem regras. Quando analisamos essas obras em si, percebemos que na disposição das formas quadriculadas se encontra um certo tipo de organização. Por exemplo, os quadrados não se encontram um em cima do outro, o que evidencia um equilíbrio entre a ordem da composição e o princípio do acaso. Assim, por favor. Aqui são as obras que eu mais gosto de Hansard. É quando ele começou a fazer obras biomórficas, tudo com formas orgânicas, que lembram órgãos, amebas, células. Reparem, a primeira ele chama também constelação de acordo com as leis do acaso. Muita gente chama isso de escultura, é uma escultura em alumínio, mas tem gente que acha que é uma assemblagem, segundo diferentes autores que eu vi. E essa segunda também é fantástica. Olha, por um lado ela lembra uma ameba, mas ela também lembra um gato, mas ele pode ter um pinho aí, mas também tem um fígado. E depois, quando ele foi para a escultura, foi a mesma coisa. Lembram sempre formas biológicas, formas orgânicas. E esse recebeu o título de escultura
para ser perdido na floresta. E foi feito em bronze. Próximo, por favor. Aqui está o nosso amigo Hugo Ball, que ele não era das tintas e das telas, mas ele era dos poemas, das performances, das declarações e declamações. E aqui está ele, no dia da abertura do Cabaré Voltaire em 1916, com aquela roupa que ele não conseguia andar. Então, justo que estava. Ele tinha declarações complicadas, vamos dizer assim. Por exemplo, o que normalmente é chamado de realidade é, para ser preciso, infortunada. Uma outra declaração dele é: o que chamamos de dada é um pedaço de estupidez do vazio, no qual todas as grandiosas questões se tornaram envolvidas. É tudo incongruente. Tá? Próximo, por favor. E aqui estão os poemas sonoros que ele apresentava em suas performances. Ele era bem influenciado ao fazer esses poemas sonoros pelo ritmo e pelos sons da África. E vejam se vocês consideram isso um poema. Ele considerava, né? Gadi baribimba, gandrivi, lauda, não sei das quantas. Ou seja, era o poema sonoro dele. Fazer o quê? Vamos para o próximo. E finalmente vou apresentar a vocês o Marcel Duchamp, que também foi um pintor, escultor, intelectual e teórico francês. Um dos maiores representantes do dadaísmo, demoliu o domínio da pintura em favor da escultura por meio dos ready-made. Estudou também na Academia Julian e se tornou um pintor de algum sucesso. Mesmo assim, tornou-se cético em relação à pintura. Ela não satisfazia as exigências quanto ao potencial de sua pintura. Como uma coisa ele declarou: a pintura podia ser apenas um meio de expressão entre tantos outros. Em 1913, ele apresentou seu primeiro ready-made, o famoso banco sobre o qual tinha sido montada uma roda de bicicleta. E, por fim, em 1915, ele acabou por desistir totalmente da pintura. Próximo, por favor. Aqui está a famosa frase de Marcel Duchamp: a roda de bicicleta sobre uma banqueta, assim como outros objetos cotidianos que se seguiram e que foram denominados ready-made. Eram transformados em arte ou colocados em galerias. Isso mudou o valor, o conceito de valor artístico. Quando foi exposto em 13, os visitantes eram convidados a girar a obra. Essa obra foi a grande percussora de grandes formas de arte contemporânea e quebrou a ideia de que a arte era intocável, algo precioso, criado pelo artista. Essa rejeição da prática artística tradicional por Duchamp era típica do movimento Dada, do qual ele foi um dos líderes. Duchamp escandalizou o público durante toda a sua vida. Em 15, ele saiu da França, mudou-se para Nova York, onde viveu até falecer. Próximo, por favor. Próximo. Wagner. Obras de Marcel Duchamp. Duchamp divertia-se a questionar acadêmicos e críticos de arte que menosprezavam seus trabalhos, talvez para obterem custos menores, desvalorizados no momento da compra. Ele dizia que cabia apenas ao artista o direito de decidir o que é e o que não é uma obra de arte. Criticava também a soberba dos artistas. Duchamp foi sempre muito seguro de si. Ele declarava: será arte tudo o que eu disser que é arte. Ele comentava que seu urinol, vocês vão ver já, vocês se lembram que o urinol do Duchamp recebeu o nome de A Fonte? Comentava que seu urinol era tão importante quanto as obras de Leonardo da Vinci. Ele não se curvava às críticas e era usado na manifestação de suas crenças. Próximo, por favor. Duas curiosidades sobre o urinol de Marcel Duchamp. Aqui são os bastidores do urinol que mudou o rumo da arte moderna.
Duchamp já estava em Nova York quando avistou uma loja de encanamentos em plena Quinta Avenida. A história já é especial, só de imaginar que existia na Quinta Avenida, rua de luxo, um estabelecimento com essas características já espanta, né? Duchamp comprou a peça de porcelana branca e levou ao seu ateliê. Depois de uma análise cuidadosa, pegou o pincel e assinou F. Muth, 1917. Usou o pseudônimo em alusão ao nome da loja, que era J.L. Muth, onde havia comprado o objeto. A ideia com sua obra era fazer uma crítica aos especuladores do mercado, aos colecionadores cheios da grana e aos diretores ignorantes dos museus da época. O R de R. Muth significa, em gíria francês, dinheiro, art, de argent. Ele não saiu de cena e garantiu espaço na história arte, batizada como A Fonte. A obra foi inscrita para participar então do Salão da Sociedade Nova-Iorquina de Artistas Independentes e, no primeiro momento, ela foi rejeitada pelo júri. Mas não poderiam desclassificá-la, porque o regulamento dizia que, ao pagar a inscrição, todos os trabalhos seriam expostos. E a proposta da organização era combater o estabelecimento artístico e autoritário da National Academy of Design. Próxima, por favor, Davi. Aqui está o famoso urinol, ou a fonte de Michel Duchamp, com a assinatura F. Muth e a data. Ele está sobre uma base, uma mesa com base, e isso. Virou arte. Próxima, por favor. Duchamp escolheu o urinol justamente por sua falta de estética. A obra teria vários significados ocultos. Para ele, tinha um caráter erótico e a impressão física do objeto tinha conotações sexuais. Obviamente, o marketing e um forte trabalho de comunicação ajudou a fonte a ficar logo conhecida internacionalmente. Ela foi fotografada por um dos fotógrafos mais respeitados da época, que, por acaso, era também dono de uma das galerias de arte mais badaladas de Nova York. O registro fotográfico funcionou como uma prova documental da existência da obra. Próximo, por favor, toca bem, toca bem. Não podia deixar de falar dessa obra de Marcel Duchamp, que ele batizou como L.H.O.Q. e foi feito em 1919. A sigla dessas letras, lida em francês rápido, parece dizer ela chocou. Em português seria ela tem um fiofó quente. O trabalho foi considerado por Duchamp como um grande mérito. Nessa obra, o objeto encontrado era um cartão postal que reproduzia a obra da Mona Lisa de Da Vinci, do qual Duchamp desenhou um bigode, um cavanhaque de lápis e atribuiu o título. Aqui percebe-se que Duchamp confirma o conceito de ready-made, mesmo quando o material está sob forma de intervenções tendenciosas. Duchamp tratava os valores da história da arte com o mesmo desrespeito de outros dadaístas. Próximo, por favor. Opa! Apareceu outra coisa aí. Tem uma telinha esquisita aí. Você está vendo, Laila? Não sei. Espera aí. Ué. Foi de novo. Eu acho que é o o penúltimo slide. Não está aparecendo nenhum slide aí. O que aconteceu? Ih. Deixa eu ver se eu consigo consertar isso. We cannot stand. Agora consertei. Na literatura da arte, a barba e o bigode inseridos no postal é continuamente interpretado como uma instituição, uma insinuação por parte de Duchamp em relação à suposta homossexualidade de Leonardo da Vinci. O objeto banal só se tornava arte, segundo ele, porque um artista assim o afirmava.
haja autoconfiança, né? O humor, o escândalo e o desrespeito com os valores da história da arte eram estratégias típicas dos dadaístas. Duchamp se recusava a criar obras que atraíssem o público visualmente, não queria nada de bonito. Sua intenção era se conectar a arte com a intelectualidade. A obra, além de uma releitura, tem a intenção de tirar Mona Lisa dos eixos da academia e da tradição e criticar o consumo da própria arte. Pela construção visual, a obra estivesse talvez se apresentando, inicialmente, o padrão de beleza feminino na época de Da Vinci. Mas Duchamp, entretanto, diverge dessa ideia e entra em conflito com os padrões impostos. A figura de Mona Lisa se torna masculina com simples detalhes de arte e bigode. Obrigada. Agora acho que entra a Jaqueline, né? Foi? Não estou escutando o que você fala. Parabéns, hein, Lúcia? Obrigada. Muito bom. Obrigada. Muito bom, excelente. Muito bom. Muito bom, Lúcia. Adorei. Obrigada, querida. Eu posso fazer uma observação, Wagner? Obrigada. Vocês são os amores. Jaque, é tua vez. Muito legal. Lúcia, eu estava falando aqui, mas não percebi que estava... 45 minutos, tudo bem? Vai, Jaque. Wagner, que a gente vai estar na semana que vem? Jaque, Eu estou aqui. você consegue share? Eu consigo share. Eu Então vai. não estou perguntando se vale a pena fazer agora ou empurra para a semana que vem. Semana que Acho que é vem. melhor a semana que Bom, vem. Desculpa. Semana que vem. Eu me alonguei muito, tem umas perdidas aí. tá bom. Então podemos fazer na semana que vem, daí a gente vai ter que reprogramar a última. Eu posso fazer, mas dá uns... São dois, são o surrealismo Ah, não vai dar, não. e o... Era muita coisa, realmente. Era muita coisa. Era muita Eram coisa. 4 movimentos, pensa bem, é muita coisa. Enfim, podemos pegar e colocar essa da arquitetura no comecinho do ano que vem, lá para o final de janeiro, início de fevereiro, pode ser? Está falando comigo? Isso. Porque nós vamos ter que pegar a última e jogar mais para frente, porque hoje... Wagner, tudo bem? uma alternativa seria fazer, por exemplo, numa quarta, quinta-feira. Bom, aí Não sei, uma alternativa. O que vocês É com acham? vocês. Vai dar uns meia hora, 45 minutos. Não, faz sossegada, Jaqueline. É melhor você fazer tranquila. Então Vocês é que decidem. Eu faço o seguinte, eu pergunto aí no grupo e daí a gente decide se vai ou não fazer durante uma do meio da semana ou a gente joga para a próxima segunda e depois a outra vai para outra segunda-feira no ano que vem. Acho que é melhor. Tá bom? Tá bom. Okay? É melhor. Ótimo. Olha, eu adorei o dadaísmo, viu? Eu também, parabéns. Os caras são muito loucos. Muito legal. Eu gostei do poema. Muito bom mesmo. Muito legal. Lúcia, uma observação, ou mais de uma. Primeiro, eu achei que o poema é um deboche, né? Ninguém vai gostar. É um deboche, é tudo deboche. Pois é, mas então qualquer um faz deboche, não precisa ser artista. Arte é arte. Bom, Mas é uma observação que eu queria fazer em termos de surrealismo. Eu acho que o surrealismo nasceu na Itália como todas as coisas boas nascem lá. Eu queria fazer uma observação que eu acho que o que se esqueceu é os surrealistas espanhóis, o Salvador Dalí e o Juan Miró. Calma. Você vai falar? Desculpa. Porque eu realmente gosto deles, apesar de não serem italianos, eles também têm valor. Mas o metafísico também foi na Itália, né? Pois é. Era por italianos. Ok. Tá bom. Tá vendo? Muito bom. E um Então, monte de... Lúcia, queria fazer um comentáriozinho. Sim, claro. A propósito das obras dos Dada, fica muito assim, muito reveladora a relação
dos títulos com os trabalhos, né? Que eles desestabilizam. E isso vem depois acontecer também nas obras conceituais, né? Que você pode botar um título que simplesmente reproduza o que está ali. Ou você pode criar uma tensão entre o título e a obra, né? Então, é muito importante a maneira como os artistas dão o título. É por isso que muitos deles eram poetas também, coisas assim. Né? Ou letrado, gostava de literatura, de poesia. Era bem comum isso. É uma contestação total, né? Viu? A contestação. Uma coisa que eu ouvi dizer do dadaísmo, eu li, não sei se é verdade, é que Dada normalmente são as primeiras palavras pronunciadas por crianças quando começam a falar. Então, o dadaísmo seria uma pintura, uma arte meio que infantil, quer dizer, o estilo infantil, né? Eu li isso aí em algum lugar. Pô, eu acho que eu mencionei que era uma arte infantil até. E também era uma onomatopeia de da-da-da-da-da-du, né? Pois é, pois é. O Mas nome também teria nascido mais ou menos por isso. Significados. Olha, é tão gozado, Gente, estava falando é do artista dadaísmo, agora. né? Eu me lembrei, na década de 70, o José Carlos Martínez, aquele diretor do José Celso Martínez Corrêa, Celso Martínez. diretor lá do Oficina, ele fazia umas peças que eram uma maluquice geral, assim, e chamava o pessoal da plateia para ir para o palco, fazia uma confusão. Ele devia ser um dadaísta, sabe? Pois é. O teatro também, né? Tem o teatro do absurdo também. Teatro do absurdo, sim. Tinha um outro, um inglês. Como é que era? O Tempo... Ai, caramba, agora não me lembro. Tinha um inglês que veio para São Paulo. É o David. É David... Não, não é o David aí, é um outro. Não. Meu Deus, agora não me lembro. lembro. É o Thomas, que foi marido da Shakespeare. É o William. Foi marido, exatamente. Ele. É Thomas. Qual é o nome dele? Thomas. Gerald Thomas. Isso mesmo. E ele tinha o meio malucão também. Meio maluconas também, que era interessante. Ok. Pessoal. Agora, para quem está perguntando ainda o que é arte, o Duchamp dá uma resposta, né? Na opinião dele, o artista é o que ele define. A arte é o que ele fala que é arte. O substrato qualquer, a arte que ele fez, virou arte. Ele decidiu que era arte, ponto final. Eu acho que o conceito de arte é um conceito que depende do tempo. Sei lá, eu acho que, grosso modo, até a Idade Média, a arte era alguma coisa, representação, sei lá, religiosa. Depois passou a ter uma outra função. Eu acho que, ou seja, a arte, eu acho que a definição de arte, acho que é a função do tempo. Eu acho que aquilo que se fala arte hoje pode não ser daqui a 100 anos, ou pode ser considerado uma arte menor. Então, uma definição que varia com o tempo é uma coisa meio complicada. Pelo menos eu penso assim. Eu acredito que depois do dadaísmo, tudo pode virar arte. É verdade. Ô, Lúcia, eu queria te parabenizar pela sua apresentação. Só para complementar, tem um livro chamado Art and Politics, Weimar Period, do John Willett. Eu posso mandar a capa pelo... legal. Manda. Muito interessante, porque ele liga esse grupo Dada também ao grupo teatral e literário. Ou seja, ele foi um movimento muito mais completo do que pintura. Eles eram, na verdade, alguns deles eram ativistas políticos, que eram pacifistas. Eles eram totalmente contrários à guerra. E entre eles se destaca George Gross, alemão, que faz uns desenhos de gente ferida, gente machucada pela guerra. E faz gravuras e faz desenhos a nanquim. Curiosamente, essa turma toda, evidentemente, durante o nazismo, teve que se refugiar.
e o Jorge Grosso foi para os Estados Unidos. E ele fez algum sucesso na sua chegada lá. Ele tem uma obra vastíssima, gráfica, e era parte desse grupo da Suíça dos dadaístas. Mas, de qualquer maneira, esse livro é muito interessante porque ele conecta a questão toda desse movimento em relação a esse período entre as duas guerras e termina em 1933, justamente quando da ascensão do nazismo na Alemanha, que também vai atingir a Suíça. Então, esse é o período que o livro apresenta. Eu acho muito interessante, o texto é muito bem escrito. Muito legal. Vai, Matias. Eu vou mandar para o grupo essa referência. Se alguém quiser, pode pesquisar um pouco mais sobre a atividade múltipla do grupo, no teatro, na literatura, na poesia e nas apresentações também. E tem também um detalhe interessante, aquele bar Voltaire que eles se encontraram, ele teve, eu sei, isso que eu estou dizendo, você falou sobre ele, mas ele teve, na verdade, tanto barulho que acabaram pedindo que a polícia suíça fechasse o bar, por causa do barulho que os dadaístas faziam lá. Muito bom. Legal. Nada de novo sob o sol, né? Aqui É, também tem. Agora nada mais existe. Muito bom. Mas eu queria comentar, o Roberto tem razão sobre o conceito de arte que vai mudando. Né? É isso mesmo. E com relação à arte contemporânea, o próprio tema da arte contemporânea é o que é arte. Entendeu? Exatamente. Exatamente, questionar quais são os limites, quais são os suportes, o que é isso, onde se insere, qual é o sistema, não é? Isso. Exatamente. Tá bom. Muito bom. Tá ótimo. Legal, gente. Ótimo. Então, muito bom. A gente conversa aí para ver se fazemos uma sessão intermediária nessa semana ou deixamos tudo, ou postergamos, tá bom? Tá ok. Tchau, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Valeu. Parabéns. Parabéns, Lúcia. Obrigada. Tchau. Até a semana. Até a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou desligar. Tchau.